A paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Que saudade de estar aqui com vocês, compartilhando da palavra de Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Que Deus abençoe vocês desde já. Que você tenha tido um ótimo passar de ano, um ótimo Natal. E vamos à palavra? Meus irmãos, eu gostaria de trazer uma palavra para vocês que está escrita no livro de Isaías. Mas antes, eu sinto no meu coração de passar em Apocalipse, no capítulo 17. Em Apocalipse, no livro 17, que fala sobre a besta e a prostituta. Eu sei que é um tema que pode parecer muito pesado e de difícil entendimento para muitos, para mim também. Há muito tempo atrás, nenhum desses inícios de ano aí, eu disse assim: eu vou ler a Bíblia toda, e pedi uma orientação, e alguém me deu a orientação. Comece por onde quiser, só não leia o Apocalipse primeiro. E eu perguntei, por que não? A pessoa respondeu, é um livro de difícil entendimento e você não vai entender nada. Então, claro, como qualquer jovem, adolescente, obediente, eu comecei por onde? Pelo Apocalipse. E a minha surpresa foi uma surpresa para mim, porque quando eu li Apocalipse, o que eu entendi foi absolutamente nada. Sim, como todo jovem eu era cheio de mim, achei que ia entender, não, comigo vai ser diferente, e não foi. Não entendi nada e precisava buscar conhecimento. Eu ia aos irmãos da igreja, muitos não sabiam me responder. Então eu disse, vou procurar na internet. Naquela época pesquisar na internet era para poucos. Primeiro que nem todos tinham acesso à internet e segundo que os conhecimentos ainda eram muito obscuros na internet. Era a mudança de biblioteca para a internet. Eu ainda fazia pesquisas na escola em bibliotecas e conhecimentos bíblicos eu não poderia encontrar lá. Eu tive que recorrer à internet. E em Apocalipse 17, onde diz: a mulher vestida de púrpura, escarlate e adornada com ouro, pedras preciosas, pérolas, tendo um cálice de ouro em sua mão, cheio de abominações e de imundícies de sua fornicação. Ela, assentada sobre uma besta de cor escarlate, cheia de nomes de blasfêmia, tendo 7 cabeças e 10 chifres. Uau! 7 cabeças, 10 chifres, o que é isso? A imaginação vai a mil. Descendo mais um pouquinho nos versículos, nós ali no versículo 8, no versículo 9, diz assim: aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montanhas, sobre as quais está a mulher assentada. E há 7 reis. As 7 cabeças também são 7 reis, aos quais 5 já foram, um é, o outro há de vir, e há de durar pouco. E quando vier, deverá cumprir um curto espaço de tempo. E a besta que era e não é, mesmo sendo o oitavo o quê? Oitavo rei. No dia dizia que são 7 cabeças, a cabeça eram 7 montanhas e também eram 7 reis. De onde saiu esse oitavo rei? Meus irmãos, a internet, que hoje é o nosso grande auxílio para ouvir a palavra de Deus, ela também nos traz muitas mensagens falsas. Eu caí numa tal de profecia de São Malaquias, que você vai encontrar na internet, muitos curiosos. Hoje em dia ela é muito conhecida, naquela época era pouco divulgada, pelo menos no meu meio. Para mim foi uma grande descoberta. Um monge chamado Beneditino, o monge beneditino, escreveu um livro, uma profecia, e disse que essa profecia na verdade era de um São Malaquias da Igreja Católica.
E ele dizia que os 112 futuros papas, a partir daquele momento, né, de um papa, alguns papas atrás, seriam os verdadeiros papas que a Igreja Católica deveria ter. E o engraçado é que ele descreveu os dois monges, ele escreveu um dos monges, na verdade, que ele queria que vencesse o conclave daquela época. Ele escreveu exatamente as características dele, como quem deveria ser o Papa. A Igreja Católica não comprou essa profecia, ou pelo menos se calou. Até hoje a posição da Igreja Católica é se calar mediante essa profecia. Eu não estou aqui para julgar a fé de ninguém, meus irmãos, longe disso. O que eu estou querendo dizer com isso é, esse texto de Apocalipse 17, sobre estudando reis, me levou, né, com várias conexões até essa profecia de São Malaquias. Porque segundo a profecia de São Malaquias, e a pessoa que escreveu esse artigo em que eu li, ela ligava os dois textos, tanto o texto bíblico quanto a profecia. E dizia que os futuros papas da Igreja Católica seriam aqueles futuros papas escritos na profecia. E pela conta dele, o Papa que no dia 31 de dezembro veio a falecer, o Bento XVI, ele seria um dos papas que está aqui na profecia de São Malaquias, como supostamente diz em Apocalipse 17. Eu queria ler a Bíblia toda e eu fiquei frustrado naquela época, porque quando eu pegava aquele texto bíblico, aquelas profecias todas que não eram conhecidas, e eu achando que tinha descoberto o mundo, eu ali com fome da palavra de Deus, buscando orientação, chegava para alguns irmãos, fazia pergunta, eles diziam assim, isso é coisa de jovem, coisa de adolescente, menino, vai ler para lá, quanta pergunta besta. Aquilo me desanimou. E eu deixei passar a oportunidade de ler a Bíblia. Porém, no ano passado, eu disse assim, Deus, bem no início do ano, nessa mesma altura que estamos agora, em janeiro, pela Tua graça, me ajuda a ler a Bíblia. Eu já tentei tantas vezes e eu falhei na leitura da Bíblia. Me ajuda, Senhor, me ajuda. E para honra e glória de Deus eu consegui finalmente ler a Bíblia. Sim, meus irmãos, tem pouco tempo que eu li a Bíblia assim, naquela pegada do início ao fim. Se eu conseguir, você também pode. Muitas das vezes a gente quer fazer as coisas pelo nosso próprio entendimento. Eu quis ler a Bíblia pelo meu próprio entendimento e não entendi nada. Eu fui ler a Bíblia pelo entendimento de Deus, orando antes, Deus me ajuda. A parte da genealogia é tão chata, insuportável, que aquele fulano gerou Cicrano e Beltrano, mas é possível. E depois que você descobre quantas bênçãos tem na palavra de Deus, que nos santifica, santifica-os pela verdade, a tua palavra é a verdade, é isso que diz a palavra de Deus. E meus irmãos, é muito bom, é prazeroso você descobrir que existiu um segundo Adão. E quem foi o segundo Adão? Você se perguntar, eu me via lendo a Bíblia e eu dizendo assim, como é que pode Balaão morrer do jeito que morreu, sendo que era um homem de Deus? O último relato dele, nos 5 primeiros livros da Bíblia, em que ele aparecia com vida, ele estava ali falando bênçãos para o povo de Deus. Mas uma palavra que estava escrita nos 5 primeiros livros da Bíblia sobre Balaão, só nós temos a resposta apenas em Apocalipse. Uma questão levantada no início da Bíblia só pode ser respondida no final da Bíblia, como do princípio ao fim. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você está entendendo o que o Espírito Santo quer dizer aqui nesse momento? Você pode começar por Apocalipse, meu irmão, não há problema nenhum. Você pode acabar caindo no mesmo erro que eu. Escute, sem entender nada. Existe um tempo, uma preparação para tudo. Há um tempo determinado para as coisas de Deus. E para você compreender as profecias de Apocalipse, para que Deus consiga falar com você. Paulo dizia que Deus falava com ele por enigmas. Davi
servia como um augúrio. Augúrio é como se você fizesse uma pergunta e recebesse uma resposta divina apenas com sim ou não. Sim, não. Davi perguntava: Saul está vindo para cá atacar esse vilarejo em que eu estou escondido? Sim, era a resposta de Deus. E o povo dessa cidade vai me entregar para Saul? Sim. Davi pegava as coisas dele e falava: galera, vamos embora. E ia embora. Abram os seus livros, suas Bíblias, meus irmãos, no livro de Isaías, no capítulo 11. Porque assim como eu li a profecia de São Malaquias e me frustrei pelas previsões em que ela dava, e pronto, lendo a Bíblia, a profecia que eu li não foi a profecia de Apocalipse 17. Eu usei aquele texto para entender outra coisa. Agora, deixa eu te falar, existem profecias que não falham. Lá no mundo as coisas podem falhar, mas Deus não. Em Isaías, no livro de Isaías, no capítulo 11, diz assim: e sairá um ramo do tronco de Jessé, um renovo se brotará das raízes dele, e o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito do conselho e poder, o Espírito do conhecimento e temor do Senhor. O fará rápido no entendimento, no temor do Senhor. Não julgará de acordo com a visão dos seus olhos, nem reprovará de acordo com o ouvido dos seus ouvidos. Porém, com justiça julgará o pobre, repreenderá com equidade o humilde da terra. E ele golpeará a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios ele matará o perverso. Quando nós descemos para o verso 10, diz assim: naquele dia haverá a raiz de Jessé, a qual erguerão como bandeira do povo, e ele, os gentios buscarão, e o seu descanso será glorioso. Se você reconheceu a pessoa descrita nessa parte da Bíblia, meus irmãos, quão feliz é você pelo Espírito Santo ter te revelado isso, porque aqui é Jesus Cristo, que viria não para julgar com esses olhos ou com esses ouvidos carnais que nós temos, que muitas vezes nós fazemos, e que ele seria erguido como bandeira. Uma bandeira serve para ser vista. Não há uma pessoa sequer na face da terra que não conheça a imagem do homem com os braços abertos, levantado e erguido. Não sabe por quê, meu irmão? Para que os gentios pudessem buscá-lo. Os gentios somos eu e você que não somos judeus. Sim, para que nós pudéssemos ter a vida em Cristo e buscar em Cristo. Há 700 anos antes de que ele nascesse, Isaías estava profetizando. Não foi como uma profecia qualquer para tentar mexer no conclave daquela época, por questões políticas, onde muita gente se perde por questões políticas, porque tiram os olhos da bandeira que foi levantada por nossa causa. A bandeira é Cristo, é o nosso refúgio, a nossa nação. Nas guerras, quando uma bandeira ela é levantada para que todos saibam que aquele exército pertence àquele reino, pois a nossa bandeira é Jesus Cristo. Nós pertencemos ao reino de Deus. Deus quer que todos nós sejamos salvos. Ele disse naquela época: eu não rogo, não oro só por estes que me seguem, oro também por todos aqueles que através da palavra irão crer em meu nome. Meu irmão, se apegue com Jesus, não olhe para a sua força, não olhe para nada, olhe somente para Jesus. E peça a Ele forças em todos esses votos de início de ano que você tem feito. Eu quero emagrecer, em nome de Jesus você vai fazer isso. Eu quero ler a Bíblia, em nome de Jesus você vai fazer isso. Eu quero tocar violão, eu quero adorar, eu quero cantar a Deus, eu quero ser um levita, mas eu não tenho voz. Em nome de Jesus, Deus vai te capacitar. Eu quero pregar a palavra de Deus, em nome de Jesus, Deus vai te capacitar.
Em nome de Jesus, não há em nenhum outro nome. Se você for olhar, as frustrações que você tem aí fora são muitas. Mas aqui, na palavra, não há frustrações. Na palavra, não há frustrações. A palavra é a solução. A palavra é a vida. A palavra te enche do Espírito Santo e de santidade. Amém? Meus irmãos, vamos estar orando a Deus a oração que Jesus nos ensinou e pedir um ano abençoado e que Deus seja em nossas vidas. Fechemos os nossos olhos e oremos juntos. Pai nosso que estais no céu, e santificado seja o teu nome. Que venha o teu reino, meu Deus. Que venha o teu reino e que seja feita sempre a tua vontade. Muitas vezes nós temos as nossas, mas que a tua vontade prevaleça, porque a tua vontade ela é perfeita, ela é boa, ela é justa e ela é muito melhor para nós do que nós achamos que a nossa é. Tua vontade seja feita, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Deus, como nunca deixou faltar, continua não deixando. Continua nos alimentando também da tua palavra espiritual, da fé que nós temos, meu Deus. Continua fortalecendo cada vez mais ela. Então, o pão nosso de cada dia não deixe faltar e nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, como nós temos perdoado aqueles que também nos têm ofendido. E porque nós temos ofensa também por eles, não deixando, Deus. Dá um coração, quebra esse coração nosso de carne, dá um novo, de pedra, e dá um de carne, um novo coração, para que possamos perdoar. Porque no céu não haverá lugar de separação. No céu não pode haver divisão, porque aquele que dividiu desceu. E nós queremos subir. Nós queremos ir para um lugar de união, nós queremos ir para um lugar onde o corpo funciona junto com a cabeça. E que bênção será olhar para o nosso cabeça, nossa bandeira, o nosso baluarte, que é Jesus Cristo. E ver Jeová face a face. Oh Deus, maravilhoso. Que perdoa as nossas dívidas como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe, Deus, cair em tentação por este caminho. Um ano, um novo ciclo para nós se inicia. E o Senhor estará presente conosco o tempo que for, porque o Senhor é onipresente, é onipotente. Pois teu é o poder, é o reino, é a glória para todos sempre. Amém e amém. Amém. Deus abençoe seu ano, meu irmão. Deus abençoe a sua vida. Pelo santo nome de Jesus, os seus votos de início de ano novo, estes serão concretizados. Amém? Agarra nessa palavra, agarra na fé, lê a Bíblia. Se imune da santidade que você consegue através da palavra, vindo do ouvir e do ler. Que Deus abençoe você desde já. Amém e amém.